fotógrafo brasileiro que morasse em Miami, porque uma das entrevistas que eu fiz foi com um membro da família Bush, que eram os donos da Budweiser antes de os brasileiros comprarem em 2008. E eu fui para encontrar esse entrevistado na casa dele em Marathon, na Flórida. Então, eu tinha que dirigir 2 horas de Miami até lá, e eu falei, bom, já que eu vou até lá, vou levar um fotógrafo para usar essas fotos na divulgação e pôr no livro, né? E aí esse fotógrafo brasileiro foi comigo, dirigindo, a gente alugou um carro, foi muito divertido. Chegamos na casa dele, fiz a entrevista e no final eu tive sabe aquelas coisas que vêm na cabeça no site? Eu falei, e o seu sobrinho? O sobrinho dele era presidente da empresa quando os brasileiros compraram. E ele é uma pessoa super reclusa, que eu só conhecia. Ela é jornalista, escritora e lançou um livro sobre a história da Ambev. Eu tenho o prazer de receber no programa Humanos de hoje, paulista? Sim, Paulista ou paulistana? Paulistana. Ariane Abdala, tudo bem, Ari? Tudo ótimo, e você? Prazer lhe receber. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui no seu programa. Eu quero saber feliz. o seguinte, por que diabo você quer fazer um livro sobre a Ambev? Na verdade, eu escolhi primeiro escrever um livro e depois sobre a Ambev. Qualquer coisa. Você queria escrever um livro. Queria contar uma história boa, uma história grande, uma história que tivesse ingredientes de dramaticidade. E aí a Companhia das Letras me procurou em 2014, final de 2014. Eu era repórter da revista Época Negócios, da editora Globo. E eles perguntaram se eu queria começar a escrever livros, ou como ghostwriter, ou seja, ajudando outras pessoas a escrever, ou como autora. E a gente pensou em vários projetos até chegar no nome da Ambev de forma despretensiosa. Não teve relação comercial, nada? Nada, nenhuma. É um livro totalmente independente, é um livro jornalístico, um livro reportagem. Quanto tempo você demorou para fazer ele todo? 3 anos. Foram 3 anos de pesquisa, entrevistas. Eu fiz mais de 170 entrevistas. Fui para 4 países, além do Brasil: Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos e África do Sul. E no último ano desses 3, eu fiquei escrevendo o ano inteirinho, de Natal a Natal, enquanto terminava as entrevistas. Mas direto que em casa? Direto, escrevendo direto? Direto, eu digo, do começo ao fim do ano, toda semana, alguns dias da semana. Às vezes eu não escrevia alguns dias, mas cerca de 80% do meu tempo era sentada na cadeira escrevendo no computador. Eu tenho uma curiosidade porque, por exemplo, você falou 3 anos para fazer um livro. No meio do primeiro, segundo ano, não bate assim, não, isso aqui não vai acabar nunca, eu não vou mais fazer. Não, porque tem um pouco disso, né? 3 anos, Sim. Poxa, é uma obra considerável. Sim. O plano inicial era que durasse 1 ano. E aí, ao fim do primeiro ano, eu tinha material para publicar um livro sobre a Ambev, muito focado na história da empresa no Brasil. E depois eu decidi ampliar para o mundo todo quando eu consegui o acesso à Ambev. Porque nesse primeiro ano eu não tive acesso aos executivos, às pessoas que trabalhavam lá. A Ambev nem sabia que você estava escrevendo. Não, nem sabia. E eu não contei de propósito, porque eu queria acumular material para eu chegar até eles com, olha, eu tenho material para escrever um livro sobre vocês. Você queria imparcialidade. Exatamente. Sem cunho comercial, sem vínculo nenhum, você queria contar a história. Exatamente, não teriam condições, assim, a gente ajuda se a gente puder olhar o livro. Nunca teve essa conversa. Eles viram o livro depois de publicado. Então, quando eu comecei mas você perguntou, né, como é que se eu pensei que não seria possível terminar, já faz um tempo que eu não me permito desistir dos projetos, assim. Então, eu nem cogito essa possibilidade. Acho que foi um pouco do que o yoga me ensinou, assim, uma pessoa praticante de yoga e a disciplina é uma coisa assim, você vai fazer, faça chuva, faça sol. Então, eu tinha um compromisso comigo mesma e com a editora que não teve nenhum dia que eu pensei, esse livro não vai sair. Tinha dia que eu pensava, talvez eu conte só uma história correta, não vai ser nada muito impactante. É um pouco frustrante, mas faz parte, assim, é um risco. E com o tempo eu percebi que poderia ser uma coisa de bastante relevância. Não, mas a história da Ambev tem muito impacto. Tem muito impacto. Mas quando Não você é está escrevendo, tem dias que você fala, será que eu vou conseguir fazer uma coisa? Você jogou muita coisa fora? Eu tenho essa curiosidade sobre escritores, sabe? Aquela história de você estar escrevendo, escreveu e quando olhou, disse, não quero isso. E quando é que você sabe que está bom ou não está? Você não sabe. Até alguém de fora... Você nunca sabe? Assim, você suspeita em alguns momentos, mas às vezes você lê aquele mesmo texto algumas horas depois, um dia depois. Se eu ler o livro hoje, eu vou ter a opinião que isso não está tão bom, isso poderia estar melhor. Então, assim, nunca o texto fica pronto. Eu tenho um colega de profissão que falava assim, texto você não termina, você desiste.
Porque tem um momento que você tem que interromper. E aí entram outras pessoas que você confia. Então, eu, além do meu editor, que é uma pessoa brilhante na Companhia das Letras, eu tinha algumas pessoas que eu fazia de editores. Então, eu tinha minha sócia na minha empresa, no ateliê de conteúdo. Tuas cobaias. Você mandava para dar uma olhadinha? É. Tem um crítico literário, que é um amigo meu, que eu pedi para ele ser o primeiro leitor. Inclusive, ele assim, é um bebedor de cerveja. Então, ele era uma pessoa com um olhar crítico. Ele gostou muito do conteúdo do livro, mas ele tinha um olhar crítico. Então, isso foi muito importante para mim, porque ele me ajudava a deixar a narrativa mais consistente, enquanto narrativa de uma história, enquanto literatura, jornalismo literário, mas também fazer uma crítica jornalística, para eu sempre manter imparcialidade. Então, isso tudo foi muito importante. Quando você lança um livro com um viés empreendedor, eu imagino, um viés de história, aí você falou de capitalismo, é uma história de negócio, você tem a ideia, e a editora tem a ideia que esse livro vai vender muito ou não? Olha, a editora tem a ideia que assim, a gente apostou alto, a gente acredita que pode vender muito. O que é muito para a editora? Eu não vou entrar em números, porque isso é muito difícil no Brasil. A gente não tem um número que signifique best-seller, por exemplo. Isso eu tenho um amigo livreiro que eu trouxe ele aqui, ele falou que é mais fácil esconder um cadáver do que vender 10 mil livros no Brasil. Exatamente, é difícil mesmo. Ele falou que é terrível, o Brasil é um negócio problemático e às vezes estoura e se perde o controle, né? Tá, mas eu quero voltar lá na história. Quando você começa a escrever, você tem um universo gigantesco pela frente, você não tem noção, mesmo como jornalista, você não sabe para onde o negócio vai. Não. Isso é a parte boa? Olha, é a parte boa, mas é sempre um desafio, porque é isso, você tem uma história real que vai se contando ao longo da sua apuração. É a parte boa, mas você tem que estar muito organizado para não se perder dentro dessa apuração. Então, senão você vai sendo desviado, sendo levado pelos fatos. Eu tinha um planejamento muito claro de quais seriam os grandes temas sobre a empresa que eu ia abordar. Então, quando surgia alguma coisa que me desviava um pouco, eu sabia pelo menos aonde encaixar entre um e outro. Falando assim, pode parecer uma coisa muito planejada, né, para o jornalismo, mas isso me ajudou muito. Eu falo que são as caixinhas. Eu tinha arquivos de caixinhas que, quando qualquer coisa saía um pouco do meu controle, assim, onde eu coloco isso, eu tinha uma caixinha nova para depois eu organizar, entendeu? Você fez muita entrevista inútil? Ou nenhuma entrevista inútil? Nenhuma entrevista inútil. Nunca na minha vida eu fiz uma entrevista inútil. Nunca? Nunca. Sempre se aproveita alguma coisa? Não me lembro de uma entrevista que eu falei, putz, essa aí não acrescentou nada? Não acrescentou nada. Porque mesmo que não acrescente a história, o que é muito raro, assim, toda entrevista te acrescenta, nem que seja confirmar. Mesmo que ela diga a mesma coisa que todo mundo falou, você fala, bom, isso é realmente verdade. Então, sempre tem um valor. Mas você aprende alguma coisa enquanto pessoa. Sempre, na interação com outras pessoas, alguma coisa você tira de proveitoso. Tem algumas entrevistas que depois são muito inconsistentes. Você nunca mais encontra a validação daquilo que aquela pessoa falou. Só aquela pessoa disse isso. Isso aconteceu. E aí eu fui percebendo que eu não sabia bem se eu podia confiar naquilo que foi dito. Naquela fonte ou não. Naquela fonte ou não. Porque às vezes as fontes também têm um interesse para te dar a entrevista que você não sabe bem qual é. Então, por isso que é importante você chegar com muitas fontes, com não só pessoas, mas se tiverem registros, documentos, isso sempre ajuda. Você falou de veracidade. Você descobriu muitas mentiras? Que tipo de mentiras? Eu não Como sei, assim? porque uma história de uma empresa pode estar cheia de mentiras. Mentiras contadas para a imprensa, mentiras contadas internamente. É que mentiras fica um pouco taxativo, mas você descobre muitas coisas que não são bem assim. Da maneira que foram contadas? Mas aí você não sei se você pode dizer que são mentiras, porque às vezes foram as fontes que aquela pessoa que fez a matéria teve, ou é um olhar, uma interpretação, vista, né? É um ponto de vista, é muito relativo isso, né? Assim, mentira, tipo, disseram, eu vi uma coisa que era o oposto, né? Eu não consegui, assim, te falar taxativamente, isso era uma mentira. Mas eu encontrei coisas que não eram bem assim, para o bem e para o mal. Para os dois lados. Para os dois lados. Porque eu encontrei muita coisa que a Ambev muitas vezes pode fazer parecer que não é bem assim, puxando a sardinha para o lado deles, mas também vi muita coisa distorcida sobre a Ambev negativamente, que também não era bem assim. O livro não é um livro investigativo. É um livro investigativo. É um livro investigativo? É investigativo. Mas ele não é de denúncia, ele não tem um papel de Se eu tivesse denunciar. encontrado coisas dignas de serem denunciadas, assim, usar a palavra denúncia, sim, seria um livro de denúncia. Mas eu encontrei histórias que revelam muita coisa, tem histórias polêmicas,
Mas não é, por exemplo, um livro sobre uma empresa... É uma história motivante? Inspiradora. Inspiradora, é uma Sim. história... É a maior empresa do mundo, não? Maior empresa do setor do mundo. Do setor do mundo? Sim. Quanto é que ela vale, você tem noção? Não chegou nesses números? Eu cheguei. E Só que são eles estão no livro e isso muda muito, isso muda muito de acordo com as ações subirem. Às vezes, em dias, isso muda. Alguns bilhões, imagina. Sim, muitos bilhões de dólares. Muitos bilhões de dólares? Sim. Tá, e custou muito para você fazer o livro? Em dinheiro? Em grana para você. Olha, não bilhões de dólares. Para mim não custou muito, porque a Companhia das Letras me deu um belo suporte. Investiu no livro muito mais do que era o plano inicial. Eu posso dizer que a gente investiu assim, não sei lá, 10 vezes mais do que era o plano inicial, à medida em que eu fui conseguindo. Mas o mercado editorial não é um mercado milionário, quer dizer... Algumas obras são. Algumas obras são, mas ele não é um mercado que você tenha muita verba para investir em livros como um padrão. Isso não é verdade, porque no Brasil é isso que o seu amigo falou, né? 10 mil livros já é uma boa venda. Então, o investimento geralmente é baixo, né? Na média. E eu tive um bom investimento. À medida em que eu ia conseguindo mais acesso, eu tinha mais investimento. A editora corrigiu muito? Teve muito dedo dela depois? Eu tenho essas curiosidades. Sim, sabe? sim. A editora realmente vai ler e vai dizer, não, isso aqui tá ruim, isso tá bom. Qual é o papel? A Companhia das Letras, ela respeita muito o autor. Tem uma relação muito boa de trabalhar, porque você é a autoridade máxima, pelo menos você se sente assim, em relação àquele conteúdo. Até a palavra correção não é uma palavra com a qual eu estou habituada, porque é muito mais ajuste, é muito mais sugestão, é muito mais uma ponderação. Eu tinha um diálogo muito bom com o meu editor e a minha sensação é que a editora elevava o meu texto para um outro nível. A gente tem muitas pessoas que checam as informações, ainda mais um livro desse tamanho. Tem uma pessoa que, no final, depois dos revisores, tudo, ele vai só checar dados, números, as fontes que eu coloquei, datas, porque é muito fácil errar. Sai muito erro em reportagens. E ele encontrou várias imprecisões, apesar da maioria tá certa, tinham muitas imprecisões, e a gente corrigiu isso. Então, muita gente que te ajuda que às vezes você está escrevendo mesmo, você confunde um número com outro na hora de digitar, Sim, isso 59 acontece, para né? 39, Sim. Já muda completamente o contexto histórico de alguma coisa. Sim. Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ela, que é escritora, jornalista, Ariane Abdala, aqui no Programa Humanos. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites na RTV Criciúma, canal 1953.1 da TV aberta, canal 20520 da NET Criciúma, online no www.rtv.net.br. Perdeu uma entrevista? Fácil. Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, que você vai curtir todas na íntegra, inclusive esta com a jornalista e escritora Ariane Abdala, paulistana. Paulistana é quem nasce na cidade de São Paulo? Sim. Paulista é quem nasce na capital? Quem nasce no estado. No estado todo? Ah, no Sim. estado todo. Sim. Tá, e qual a diferença? Você percorreu o mundo inteiro para fazer esse livro. Quantos países? 4, você falou? 4. Além do Brasil, foram 4. Quais foram? Inglaterra, fui para Londres, Bélgica, África do Sul e Estados Unidos. O que cada país desse te acrescentou? Bom, na Inglaterra, eu não tinha nenhuma entrevista com ninguém da própria empresa. Eu fui conversar com o maior analista, um dos maiores analistas financeiros do setor de bebidas, que conhece a história de perto há muito tempo. Foi muito engraçado, porque lá eu marquei com ele no escritório, é um britânico, então eu não me preocupei em checar se estava realmente confirmada a entrevista um dia antes. Cheguei no escritório, ele não estava. E aí a secretária me informou que ele tinha tido uma cirurgia e eu acabei entrevistando ele na casa dele. Então foi em recuperação. Em recuperação. Eu mandei um e-mail e falei, gente, você não estava aqui, e agora? Vem até minha casa. Então isso foi muito, esses detalhes, né, da apuração são muito divertidos. Lá eu fui basicamente entrevistá-lo e senti um pouco de como era o clima, porque a última aquisição da Bembev foi da SABMiller, que é uma empresa anglo-sul-africana. Então eu fui conhecer ali, mas a sede já tinha saído, então eu não consegui perceber muita coisa da empresa. Na Bélgica, eu fui recebida na fábrica da Stella Artois e no escritório deles, que são... A empresa hoje os acionistas são brasileiros e belgas, né? Você falando disso aí, tem homem que está dando pulo do outro lado, né? Você falando onde você foi, com quem você conversou, tem cara do outro lado que tá pirando, pô. Sim. E, não, na Bélgica eles me... E você não bebe, né? Eu não bebo. Eles me ofereceram uma degustação de cervejas. Isso não é uma ofensa?
Você está fazendo um livro sobre cerveja e você não beber? Ah, mas assim, eu sou jornalista, o meu olhar é de jornalista. Então, assim, eu não bebo, eu só não passei a beber. E, tá bom. De certa forma, isso me garante uma imparcialidade melhor, de fato, né? Tá bom, você estava na Bélgica, voltamos para a Bélgica. E aí entrevistei alguns executivos da empresa, trainees, e muita gente, eu entrevistei também pessoas que não eram ligadas à empresa que eu consegui marcar por minha conta. Então, quando eu estava lá e depois por telefone também. Por exemplo, uma ex-funcionária que trabalhou por 30 anos na empresa, inclusive depois que a empresa foi fundida com a Ambev. Depois eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Nova York é o escritório global da empresa. Então, eu conversei com alguns executivos. E fui para St. Louis, onde tem a fábrica da Budweiser e onde é a sede da Budweiser. Então, foi bem interessante. Fui 3 vezes para St. Louis e para Nova York. Isso durante um ano? Ou durante os 3? Durante 1 ano e meio. No final do 2º ano, eu fui a primeira vez e aí depois voltei ao longo de 1 ano e meio. E como é que foi a história lá nos Estados Unidos que você andou a pé para encontrar uma casa, é verdade? É verdade. Porque a pé mesmo? Andando? A pé, eu tinha um fotógrafo brasileiro que eu encontrei lá. Foi com você ou não? Você encontrou ele lá? Ele mora em Miami. Então, eu procurei um fotógrafo brasileiro que morasse em Miami, porque uma das entrevistas que eu fiz foi com um membro da família Bush, que eram os donos da Budweiser antes de os brasileiros comprarem em 2008. E eu fui para encontrar esse entrevistado na casa dele em Marathon, na Flórida. Então, eu tinha que dirigir 2 horas de Miami até lá. E eu falei, bom, já que eu vou até lá, vou levar um fotógrafo para usar essas fotos na divulgação e pôr no livro, né? E aí, esse fotógrafo brasileiro foi comigo, dirigindo. A gente alugou um carro, foi muito divertido. Chegamos na casa dele, fiz a entrevista e no final eu tive sabe aquelas coisas que vêm na cabeça, um insight? Eu falei, e o seu sobrinho? O sobrinho dele era presidente da empresa quando os brasileiros compraram. E ele é uma pessoa super reclusa, que eu só conhecia de jornal, ninguém tem acesso a ele hoje, nem os executivos americanos que trabalharam com ele. E ele falou, ele mora a 1 hora daqui em Key West, eu te dou as direções, eu não sei nem o endereço, mas eu te falo mais ou menos onde fica. Sobrinho, não sabe nem onde o sobrinho mora, né? Eles não se falam, assim, uma família, tem uma história bem... Bem tenebrosa. Complicado, eu diria. Complicado. Mas isso dá outro livro, né? Isso tem um outro livro que foi muito ousado durante o meu, que chama Destronando o Rei, que é um livro que fala só desse momento da aquisição. E ele é bem focado nessa parte. E aí eu fui com o motorista, com o fotógrafo. O fotógrafo motorista? Um fotógrafo barra motorista. A gente chegou em Key West, estacionamos, estava tendo até aquelas passeatas, não é passeata, que eles fazem... Enfim, um desfile na rua principal. E a gente foi mais ou menos aonde o entrevistado tinha falado, Adolphus Bush, a gente foi procurando. Ficamos mais ou menos 1 hora batendo de porta em porta, alguns não sabiam, perguntando para a pessoa na rua, até que a gente chegou numa casa que uma senhora falou, olha, é aquela casa ali, é a casa dele. E a gente bateu, tocou a campainha, ele veio no portão, calça de moletom, assim, bem tranquilo, era um sábado à noite. Sábado à noite você foi incomodar o cara? 8 da noite. Jornalista mesmo, né? Não tem essa, né? Não interessa o horário. E aí ele foi esperando que ele me convidasse para entrar, né? Mas eu falei, tô vindo do Brasil, tô fazendo um livro sobre a Bembev, queria te entrevistar. Aí comecei a falar todos os nomes de pessoas que ele poderia conhecer. Poderia não, sabia que ele conhecia, né? E aí ele ficou meio tonto, assim. Viu que você não estava brincando, assim, imagina. né? Peraí, ela não está falando besteira. Exatamente. Aí ele conversou, aí ele falou, falou até bem dos brasileiros, falou Jorge Paulo Lemann, né? Que foi o grande visionário de tudo isso e quem encabeçou a compra. Ele falou, o Jorge Paulo é um gentleman, né, muito educado. O Carlos Brito é uma máquina, que é o presidente global da Bembev. Então, não tem preço isso, né? Você ficou quanto tempo batendo papo com ele? 20 minutos. Você não vai pedindo autorização, você vai gravando? Como é que funciona? Eu não gravei. Você não gravou? Se eu não gravei por respeito. Eu falei, bom, se eu ligar o gravador e ele vir, eu vou perder o crédito. Eu deixei meu telefone e meu e-mail e falei, eu gostaria de fazer uma entrevista formal com você, mas ele não me retornou. E acabou ali? Acabou ali, mas está no livro. Mas você cita no livro essa entrevista. Cito. Daí como é que você faz com a memória, daí, para não trair? Vai arquivando aqui? Não, eu cheguei e gravei tudo no gravador do hotel, na hora que você chegou? Na hora que aconteceu, eu passei 1 hora que eu falei pro fotógrafo assim, eu não vou contar para ninguém que aconteceu isso, quero passar 1 hora com isso, assim, saboreando isso em silêncio. E aí, fiquei com aquilo.
E aí, quando eu cheguei no hotel, eu estava super cansada, mas eu gravei, assim, a descrição dos detalhes, de tudo que eu senti, de tudo que eu vi, porque eu queria não perder o frescor desse momento. E depois eu usei esses áudios. O frescor desse momento é alguma analogia à Ambev? A cerveja ou não? Foi isso? Não foi, mas foi sem querer. Podemos tá, vai, eu tenho um livro assim. aqui, ó. Vai, eu tenho um livro aqui, quero mostrar ele. Olha só que obra-prima. Olha o tamanho. Tá bonita essa capa, olha né? o tamanho, tá muito bonito. Olha o tamanho disso aqui. Quantas páginas tem? Mais de 400. E a letra é bem pequenininha. É para que ele possa... Não dá para deixar maior essa letra? Olha aqui. O argumento é que para que ele possa ter um tamanho razoável e não custar tão caro. Porque quanto mais grosso o livro for, mais caro ele vai custar. E a gente quer que ele chegue no maior número de pessoas possível. Aqui, ó, tô mostrando aqui. Ó. Você pegou bem um capítulo polêmico. Qual foi? Vai, tem multinacional versus artesanal. E que artesanal. É uma relação, é o quê? Uma relação do domínio da grande cervejaria? Olha, eu diria que as disputas e os dilemas de mercado e todos os aprendizados. Aqui você tem aí até umas fotos das entrevistas. Tem a casa aí. Ó, tá aqui, ó. Você falou do Leão, tá ele aqui, ó. Você entrevistou ele? Não entrevistei. Não deu, mas por quê? Não chegou nele, não conseguiu? Ele não dá entrevista e ele muito gentilmente respondeu meu e-mail dizendo que eu já tinha falado com bastante gente, que ele não ia... Que tava bacana? Que tava ótimo. Quem sabe num próximo livro eu não... Ah, ele ainda falou isso? Ele falou, você já falou com bastante gente, tal, o suficiente para você contar essa história, eu não gosto de aparecer. E ele não gosta mesmo, né? O jeitão dele, né? Não gosta mesmo. Ele é bem de boa. O que foi mais difícil em tudo para finalizar esse livro? Escrever, né? Escrever mesmo é a parte mais difícil, porque você tem que sentar e escrever com aquela disciplina que eu te disse, que muitas vezes você não está inspirado, né? Então, não dá para se dar o luxo de só escrever quando você está inspirado. Por isso que o planejamento é tão importante. Tem aqui uma frase, posso ler uma delas? Claro. Aqui? Olha aqui, ó. Se hoje as empresas do grupo são acusadas, entre aspas, de se concentrar no corte de custos em detrimento da inovação, a história da AB InBev mostra que a criação desse padrão espartano nunca foi uma obviedade. Sim. E o pêndulo da história talvez um dia volte a reconhecer essa contribuição. Que bonito isso aqui, né? Quem escreveu? Geraldo Samor, jornalista e fundador do Brasil Journal. É um dos principais jornalistas econômicos, eu diria que o principal hoje do Brasil. Criou um site super lido. E você lançou quando esse livro? 27 de junho do mês passado. Em São Paulo? Em São Paulo. Você está agora percorrendo o Brasil? Onde me chamam, eu vou. Você já foi onde, além de Criciúma? Criciúma é a primeira eu vim para Blumenau, fui para Blumenau também, aqui em Santa Catarina. E vou para Belo Horizonte, Curitiba. E estou organizando outras possibilidades ainda que não estão certas. Por falar de cerveja, é muito mágico quando você fala do livro, cerveja, o pessoal se encanta muito? Sim. Os adoradores, assim, sim. Olha que bacana. Sim, mas por falar de Ambev é sempre polêmico. Sempre tem alguém que fica fala um pouco... mal. Fala, como assim? Mas os cervejeiros artesanais te recebem bem? Quando hoje você fala sim. de Ambev? Hoje sim, porque eu escutei muito. Eu fui atrás deles antes, para eles me ajudarem a fazer esse livro. Então, eu participei de um evento de 4 dias, só com cervejeiros artesanais independentes, me apresentei, pedi ajuda deles, alguns deles estão aí, não só cervejeiros, mas técnicos, sommeliers, para me ajudar a entender os fatos. Eu não queria que fosse um livro opinativo. Eu sou jornalista, eu levo isso muito a sério, de relatar fatos, de equilibrar as informações, de esclarecer, de ir no detalhe, para que eu não precise achar nada. Eu quero que o leitor ache. Sobrou muita coisa das tuas pesquisas que não estão no livro? Você conseguiu compactar tudo e colocar aqui? Em termos de... Assim, o que foi relevante está aí. O extrato de tudo que eu pesquisei está aí. Não ficou nada de fora, alguma coisa que eu acho que deveria estar, que ficou de fora. Mas... Claro que assim, é um volume de informação insano. Quando você olhar a bibliografia no final, são muitas páginas de documentos pesquisados. Então, sempre que eu começava um capítulo, eu tinha lá 300 páginas de Word de material bruto. E eu tinha que transformar isso num capítulo, numa narrativa com começo, meio e fim. Muitas vezes eu imprimia essas 300 páginas e passava uns 3 dias lendo, rabiscando. E depois eu passava para o computador e ia cortando. Então, tem muita coisa que ficou fora. Mas dentro da espinha dorsal de quais eram os principais fatos que eu queria contar, os principais momentos e as coisas que eu fui descobrindo no caminho que deveriam estar, tá tudo aí. Geralmente esse material da biografia era em inglês, português, em que língua eles vinham? Todas. De tudo que era tipo, todas, eu imagino. Todas, porque a cada etapa do livro, a primeira parte é Brasil, a segunda parte é mundo. E então tem a etapa só do Brasil,
E aí, português, claro. Tem muita coisa que nem estava digitalizada. A Júlia Fregonese, que é uma repórter que trabalha comigo, foi na hemeroteca buscar jornais antigos, físicos, que não estão nem digitalizados. Fez muita pesquisa de campo. E na segunda parte, mundo, você tem belga, os jornais belgas. Você tem os outros países da Europa ali. Então, tem coisa em francês. Nos Estados Unidos, tudo em inglês. E a gente fez profundas pesquisas em cada um dos países pelos quais a Bembev passou. Então, estudei muito a imprensa belga. E aí, haja Google Translate. Aí né? foi no tradutor mesmo? Sem vergonha nenhuma? Sem vergonha nenhuma, porque eu não sei falar... Na Bélgica, se fala francês. Você fala flamenco, né? Eu não sei... Que é uma mistura de francês, tem um pouco de alemão, é inglês? Sim, sim. Tem um pouquinho de tudo, né, a língua dele? Tem, tá tudo contado. É um país que tem... É um país muito interessante, porque ele é bem dividido. A língua, os costumes. E aí você tinha que ler aqueles jornais na língua local. E a gente... Eu falo a gente porque eu tive repórteres como a Júlia que me ajudaram muito. Então convida a galera para comprar o seu livro. Muito bacana, de um gole só, a história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo, por Ariane Abdala. Que prazer te receber. Prazer enorme estar aqui. O pessoal vai achar onde? Qualquer livraria. E boa. Se não encontrar... Livraria boa, né? Não tem. Olha, eu espero que tenha em qualquer livraria, boa ou ruim. Tudo, qualquer canto. Tudo. E se não encontrar... para as livrarias comprarem, né? Sim, uma boa livraria. A livraria que não tem certamente é ruim. Com certeza. Mãe. Ontem eu fui numa livraria que tinham só 2. Eu não saí de lá enquanto não pediram a quantidade máxima do livro. Tinha 2, tá bom. Tava lá. Tem que ter mais. Tava lá. Tem que estar exposto. Vão te ver pelo Brasil todo lançando ele? Espero que sim. E quem não encontrar, por favor, me avise. Tem rede social? Todas as redes sociais. Ariane Abdala, com B mudo, 2 L's e H no final. Instagram, Facebook, LinkedIn. Tá feito, então? Feito. Obrigado pela presença. Sucesso. Eu que agradeço. E eu te convidar para beber uma cerveja, mas tem que ser uma água, você não bebe. Tomar uma água. Vamos brindar. Ari, obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no programa Humanos. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de cerveja, gostando ou não da Ambev, somos todos humanos.